Felipe. How are you? Very good. Great. Thank you very much for accepting this invitation, for sharing food for thought. Food for thought, so I would say everything we've been talking about, and it's just a little bit, but topics that we'll be thinking about them all. And hoje faremos em português esse bate-papo, que assim mais pessoas podem aproveitar desse tópico que nós vamos discutir, né? E você trouxe um assunto bem bacana pra gente debater aí, né? Nem debater, né? Mas trocar ideias, fazer esse bate-papo, que é então narrative, né? A habilidade de escrever também, né? O writing, embora aqui na Washington o nosso foco é muita conversação, sempre conversação, mas nós desenvolvemos diferentes habilidades, todas as habilidades linguísticas, né? As 4 habilidades linguísticas, e hoje eu vou falar um pouquinho então da narrative com você. Ótimo. Então, a ideia de pensar narrativa mesmo surgiu de uma dificuldade de alunos de diferentes níveis, né? Alunos de nível elementar até avançado, às vezes você propunha uma atividade, eles falam, não sei escrever narrativa, não sei compor textos em português ou em inglês, né? E surgiu, e eu comecei a ir um pouco atrás, teorias de narratologia, existe isso, né? Esse campo da narratologia dentro da linguística. E uma coisa que todas as teorias concordam é que existe uma capacidade inata no ser humano de narrar. Está dentro de você. Se você adquiriu língua, você sabe automaticamente narrar coisas. E uma coisa que é útil lembrar os alunos nesse caso é que você sabe contar a fofoca. Quando você chega em casa, você sabe contar como foi o seu dia. Você sabe escrever. Exato. Né? E lógico, existem técnicas que facilitam isso, porque uma coisa que eu notei é que as pessoas têm uma ilusão de que, primeiro, elas precisam escrever como Machado de Assis ou Charles Dickens, não precisa, se você não for profissional. E outra é de que histórias nascem prontas. Na verdade, um escritor profissional, uma escritora profissional tem que escrever e polir, e reescrever e revisar, e faz isso milhares de vezes. Primeiro try, né? First try. E a importância de ter, acho que nisso que tem que trabalhar daí, né? A importância de ter uma coesão ou ter uma linha de raciocínio, porque quando nós conversamos, às vezes a gente escreve, né? Nós escrevemos alguma coisa usando 10 adjetivos. Claro. Já numa escrita a gente tem que ser um pouco mais conciso e a importância de ter vocabulário. Acho 2 pontos aí pra gente conversar: a linha de raciocínio e o volume de vocabulário, né? Como que é legal, ou qual seria a dica aí para que um aluno possa ter um volume de vocabulário, um vocabulário de alta frequência, né? Para que possa ser usado então aí na escrita, numa composição ou até oralmente também, né? Certo. Posso começar com a linha de raciocínio? Por favor. Porque assim, um treino que tem funcionado muito bem é falar, minha gente, pensa a frase mais básica que você sabe em inglês. Sei lá, I see you, coisas do tipo, né? Assim, quando você siga essa ordem do sujeito, verbo, objeto, que é o tal do SVO, qualquer linguista sabe esse termo, né? Você pode começar de uma frase simples aqui, e a gente começa geralmente em exercícios mostrando fotos ou pequenos vídeos. Então, me descreva no mais básico possível, que uma criança de 7 anos falaria sobre isso. O homem está andando no parque. Só que você, como adulto, é claro, você vai dar mais nuances, vai falar como está o dia atrás, vai falar quem é esse homem, detalhes dele. Isso é uma coisa que a gente vê, claro, conforme você desenvolve suas habilidades linguísticas, sua competência linguística, você vai ter mais palavras, um arcabouço maior para colocar nisso. Só que o esqueleto das frases você tem desde o começo. E uma vez que você escreve pequenas frases descrevendo uma cena, depois você faz uma seleção, fala, isso é importante, isso é detalhe. Nessa seleção você vai adicionar adjetivos. É o momento que você vai para o dicionário, por exemplo, para ver, sei lá, uma característica do homem que você não sabe, o cara tem barbicha, sei lá, qualquer coisa, ele está vestido de tal forma. Esse é o momento que você vai para o dicionário. Só que você já vai ter o esqueleto. Eu já tenho o esqueleto, já tenho a ideia, né? É verdade. E para fazer, então, uma composição mais elaborada, digamos, que não seja o começo, mas com o tempo vai precisar, o dicionário, como você falou, existe um dicionário em inglês que nós chamamos thesaurus, que é de sinônimos, né? Então, ao invés de colocar legal,
né, que está no nosso vocabulário aí, vamos ver quais outras palavras melhores, né, para se usar ali. Nisso a gente já está polindo, né, a pessoa que está escrevendo já está no outro, já está crescendo os degraus aí, digamos, né. E o ganho de vocabulário, eu acredito que venha muito de leitura. Então, quanto mais a pessoa lê, mais fácil vai ser para ela escrever. É isso aí mesmo? É a necessidade de expressar coisas, porque você está pensando através de imagens, você já está se envolvendo com isso. Eu quero expressar o que eu estou vendo e que eu sei falar em português. Você vai te forçar aí atrás de um thesaurus, perfeito. É uma fonte essencial. Né? E aqui a gente está falando de escrever, como você falou no início, escrever em inglês, escrever em português, qualquer língua que seja, né? Essas técnicas, elas são as mesmas, né? Quanto mais a gente lê em inglês, mais vocabulário em inglês teremos. Quanto mais lermos em alemão, mais vocabulário nós teremos. Então, é usado em qualquer momento, né? Sim, verdade. Então, aqui para nós, né, falando aqui da nossa realidade brasileira, essa arte de escrever, digamos, né, então essa narrativa mais escrita, ela é muito importante para entrar na universidade. Tanto que nós vemos aí tantos alunos fazendo aula de composition, né, de redação em português, né, aula de redação. E infelizmente um déficit nos jovens brasileiros é que leem pouco, no adulto também, né, que leem pouco. E daí vem isso. Então fica uma dica aí até, não é, Felipe, para os jovens aí lerem bastante, que vai ajudar o futuro sempre, né? Eu acho que essa geração escreve muito, né? O advento das redes sociais, é claro, isso faz as pessoas escreverem, isso pode ser positivo, sim, positivo. Para o flow, né? Para o flow, para o desenvolvimento linguístico de uma pessoa, mas eu acho que a grande diferença do texto narrativo é a conexão entre frases. Você vai escrever uma frase no WhatsApp, por exemplo, você vai colocar frases pequenininhas. Uma narrativa maior, você vai ter que dar aquela polida, como a gente mencionou, mas usar conjunções. E no inglês é interessante, o aprendizado de conjunções tem sido muito importante para isso. Porque eu noto que tem alunos que sabem but, and, or, conjunções muito básicas. Só que chega nevertheless, however, moreover. Então, que diabos que é isso? E eles tentam gravar como se fossem palavras diferentes. A gente, moreover e and tem a mesma função, uma frase adiciona informação. E dá um upgrading, né? Ou na fala ou na escrita, usar uma palavra, né? Para você não repetir também. Eu acho que a repetição é um sinal de uma escritura. Uma escritura fica lá, fulano fez isso, and fulano fez aquilo, and fulano fez. Não, além disso, ele fez isso. Ademais, ele fez tal coisa. E dá fluidez ao texto, né? Tirar os conectores e dar fluidez ao texto. E deixa mais bonito. Mas para compositions no inglês, assim, como você mencionou, entrar no nível universitário, se você for estudar fora, você vai precisar de uma composition perfeita, lindona. E essa é a dica, não só aprenda but, aprenda que however, nevertheless, tem a mesma função do but. E altere isso, porque estilística conta na hora de um professor ou professora corrigir uma composição de nível universitário, né? E como eu mencionei antes também, o flow das ideias, né? Então nós temos ali uma estrutura básica, né? De começar com uma introdução, depois ali uns textos, né? Ou uma sentença, topic sentences, e depois fazer uma conclusão. E isso também, português e inglês, do vestibular brasileiro, para entrar no meio acadêmico americano, seja onde for, é o mesmo writing, né? Então a partir do momento que a gente tem que se expressar ou verbalmente ou por escrita, é uma lógica muito boa, porque ajuda a organizar a ideia. A gente não se perde, continua falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa em todos os parágrafos, né? Então e é só prática, né? Nada difícil, né? É só praticar um pouquinho ali que a gente toma isso como torna um hábito, né? E daí já começamos a escrever melhor. Mas um outro tópico também, talvez para um outro dia, é que você falou, né, do WhatsApp, de texto que a juventude escreve. Todos nós escrevemos muito mais hoje? Sim. Mas olha que às vezes eu tenho dificuldade, viu, de entender o que certos adolescentes escrevem. Eu preciso quase de um dicionário para saber o que meus sobrinhos, por exemplo, o que vocês estão falando. E para mim, não conheço nada disso, né? Então, eu que sou como é que é? Um digital immigrant, né? Eu sou um digital immigrant, quer dizer, tive que aprender os meios digitais, eu teve que escrever tudo bonitinho, né? Agora esses digital native, né, que vão ser todos a moçada, digamos assim,
Então Deus nos acuda, gente. Não é? Chegamos já nessa época que tem pessoas que nasceram depois do advento da internet. Sim. Parece tão recente. Sim. Né? Aí eles já nascem com o dedinho assim, eu costumo falar dos meus sobrinhos mais novinhos. Já estão prontinhos para fazer isso aqui, né? Já nascem assim. Perfis de aprendizado diferente, Sim. formas de ver o mundo diferente, que a gente não tem que lamentar, a gente tem que entender, Não, encarar como um fato. temos que nos atualizar e aprender a lidar com isso, né? E estarmos ali engajados, né? Legal. Você me falou que gostaria de dar algum exemplo, alguma coisa disso que nós falamos? Sim. Um exemplo bem que eu tenho usado na prática. Tenho usado na prática, então no livro da Washington Advanced One, a gente tem alguns exercícios que são para desenvolvimento oral. Você tem 3 imagens muito simples, né? Que vai depender de interpretação, capacidade linguística de escrever cada cena e pensar isso cronologicamente. E tem sido um treino muito bom e ele é muito fácil de se fazer. Você pode achar na internet qualquer stock image ou qualquer vídeo curto e desenvolver essa atividade até com o aluno. E usa observação para ver o que está ali na gravura. Já vem vocabulário que ele sabe, vai puxar lá, nossa, essa palavrinha. Ou se não sabe, já é uma ótima forma de ganhar mais vocabulário. Exato. A fluidez, como nós falamos, porque gravura passa para outra, passa para outra, né? Então tem uma lógica. E um outro assunto que é legal para o outro bate-papo, teste de proficiência. Muitos testes de proficiência, né? Quer dizer, são testes para entrar em faculdades, né, do exterior. Eles usam isso aí, muito, né? Muito. Na parte oral dos testes é normal eles mostrarem gravuras. E daí eles pedem ou descrever, ou inventar alguma coisa, né? Várias. Então, realmente, é uma prática excelente. Para muitas funções, digamos assim, né? Legal, legal. Mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Acho que falou bastante, né? E já deixou os assuntos aí para os próximos bate-papos, então. É isso aí. Então tá joia. Thank you very much, Felipe. It was a great pleasure to have you here with us. Okay, see you. Bye bye, everybody. And thank you very much. Thanks a lot. Bye bye.